E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo do primeiro objeto do canal, o objeto 1, a água de amêndoas. Mas antes da gente explicar a água de amêndoas, primeiro a gente precisa explicar os objetos em si. Eles também podem ser conhecidos como itens ou artefatos. Eles consistem em ferramentas, armas, consumíveis e outras coisas que são usadas e encontradas por pessoas nos backgrounds. Mesmo que alguns deles possam seguir as regras da física normal, outros deles podem ser muito alterados, com propriedades anômalas. Enquanto alguns deles possam ser perigosos, outros possam ser cruciais para a sobrevivência. Eu acho que isso já é um pouco óbvio, mas mesmo assim é importante ressaltar que a diferença entre uma entidade e um objeto é que a entidade é viva e o objeto não. Agora que a gente já sabe o que é um objeto em si, vamos falar sobre a água de amêndoas. E gente, vocês lembram do servidor do Discord? Pois é, quando esse vídeo estiver saindo, provavelmente o servidor já vai ter sido deletado. E você se pergunta, ué, por quê? É porque eu tava esperando ter mais gente no servidor, só que tem pouca gente. Aí não fica uma coisa muito legal, tem pouca gente, o servidor é meio morto. Também estavam reclamando que as regras estavam muito rígidas. Então, qual foi a ideia que eu tive? Esperar pegar 500 inscritos, aí eu refaço o servidor. Aí a gente bota várias coisas novas, vai ter pessoas novas também. Mas gente, olha primeiro a descrição desse vídeo, porque se eu não tiver deletado o servidor, eu vou tiver deixado na descrição. Mas se eu realmente tiver deletado o servidor, eu não vou botar nada na descrição, eu realmente deletei. E já começando a wiki da água de amêndoas, a gente pode ver que existe uma classificação, que no caso a classe do objeto 1 é a classe seguro, encontrado abundantemente na maioria dos níveis e uso é essencial para a sobrevivência da maioria dos andarilhos. A água de amêndoas é um grupo de garrafas térmicas coloridas que podem ser encontrados em vários níveis dos backgrounds, sendo os objetos mais cobiçados que uma pessoa pode obter. Eu disse que ele é um conjunto de garrafas térmicas, mas ele não são as garrafas térmicas grudadas umas das outras. É porque geralmente quando você encontrar esse objeto, você vai encontrar um conjunto, não vai ser só uma. Então, por exemplo, a principal imagem é duas dessas garrafas térmicas encontradas em uma caixa do nível 3. Só que essa parte da água de amêndoas aparecer em conjuntos só é em níveis que ela é muito mais abundante. Porque nos níveis em que ela não é tão abundante, geralmente você vai encontrar só uma garrafa espalhada por aí. E não se sabe por que esse é um objeto tão comum nos backgrounds. Já se vocês pararam para pensar, é muito mais citado água de amêndoas do que água comum. Imagina uma pessoa com alergia a amêndoas. Se eu não me engano, tenho alergia a amêndoas. E não se sabe o motivo disso, mas textos antigos do The Lost, que não possuem a veracidade confirmada, dizem que essas garrafas podem ter aparecido de um dia para o outro de repente. A maioria das garrafas geralmente vai estar levemente danificada ou desgastada, com marcas. Então é como você encontrar amassados, arranhões e etc. na tinta. Todas as garrafas térmicas têm aproximadamente 30 cm de altura e sempre estarão cheias até a borda da garrafa, com cada garrafa podendo ter entre 2 a 4 xícaras de água. Se uma garrafa que não estiver cheia for encontrada, não consuma o conteúdo lá dentro, porque isso geralmente significa que ou ela foi usada por outra pessoa, ou que mexeu no conteúdo de dentro, né, pode ter botado alguma coisa perigosa, ou espalhado algo como o fungo crawler. Agora eu só fico com a pergunta, o que leva uma pessoa a fazer isso? Mas enfim. O líquido dentro da garrafa varia um pouco em sabor, mas geralmente é parecido com a água, tanto na textura quanto na aparência. A água de amêndoas, desde que não tenha sido adulterada, é segura para consumo. No entanto, certos níveis podem ter um efeito anômalo, que faz com que o líquido dentro cause efeitos semelhantes ao envenenamento por cianeto. E para quem não sabe, o envenenamento por cianeto geralmente vai causar uma parada cardíaca, ou seja, é mortal. Ah, mas como que essa morte por parada cardíaca é causada? Calma que agora eu vou virar professor. Dentro das suas células, lá na mitocôndria, acontece um processo chamado respiração celular. Nesse processo, basicamente, as suas células usam energia, glicose e oxigênio. Mas para que elas fazem isso? Para conseguir produzir energia que elas usam para poder funcionar. Então,
Quando você está sufocado, você começa a se sentir mal por causa disso. E o cianeto, o que ele faz? Ele faz com que o oxigênio não consiga chegar nas suas células. Então elas não conseguem fazer respiração celular direito e assim você vai ficar sem oxigênio. Ficando sem oxigênio, as células do seu corpo vão começar a sofrer. E quem também sofre, pois é, o coração e o cérebro, que são feitos de células. Então, como esses órgãos são 2 órgãos vitais, você vai acabar tendo uma morte bem rápida por causa disso. Geralmente cerca de 10 minutos, então pois é, não é recomendado que você pegue essas águas nesses níveis. Então fica aí a dica. Mas como nem tudo são flores, não tem uma forma definida assim, nesse nível ter esse efeito, nesse nível não tem. E você não consegue descobrir isso antes. Então, se esse efeito já tiver acontecido nesse nível, vai ter lá na página do nível explicando, ó, nesse nível existe água de amêndoas com esses efeitos aí. Mas, ainda bem que esse efeito pode ser neutralizado se você ferver água de amêndoas. Só usar uma pequena pitada de Fire Salt e você consegue fazer isso para matar qualquer bactéria dentro. E que bom, né? Agora eu posso beber minha água de amêndoas em paz. Mas se você botar Fire Salt em excesso, a água de amêndoas vai ficar levemente picante. A água de amêndoas também pode ser muito usada como uma fonte de comida, porque ela tem o mesmo valor nutricional, uma garrafa inteira, né, de 600 calorias, que é 1/3 do que uma pessoa precisa comer por dia, mais ou menos, 1/4 por aí. Ela é muito comumente usada por pessoas exatamente para isso, para você poder se nutrir. Além dessas calorias, ela também fornece vitaminas, minerais, proteínas, sódio, gorduras e etc., que é muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Mesmo que traços de coisas como açúcar e sódio possam ser encontrados no líquido, isso não parece alterar o sabor da água de amêndoas. Por exemplo, nem todas as variantes da água de amêndoas são salgadas ou são doces, mas todas têm a mesma quantidade de sódio em todas as variantes. Além disso, se você, por exemplo, tentar ferver a água de amêndoas para fazer ela evaporar e deixar só o sal lá, a água inteira vai evaporar e não vai ter nenhum sal. Então parece que não tem sal. E a mesma coisa acontece com o açúcar também, que estranho, né? E sobre essas variantes eu vou explicar mais pra frente. Essas propriedades anômalas levou as pessoas a acreditar que a água de amêndoas não é só uma água ou uma água com amêndoas, mas sim um líquido estranho com propriedades anômalas. A gente tem uma tabela nutricional que foi fornecida pelo BNTG, se vocês quiserem olhar. A água de amêndoas é o item mais popular como moeda de troca, como se ela fosse uma moeda única mesmo, como por exemplo, R$1, uma água de amêndoas, uma garrafa, como se fosse tipo isso mesmo. Então, por isso é importante que você carregue água de amêndoas para níveis mais comerciais, como por exemplo o 5.1, o Trader Vault, o nível 11 ou o 6.1. E de todos esses níveis, só o nível 11 está feito no canal, então se vocês quiserem que eu faça os outros, é só pedir. Inclusive, tem pedido pro Trader Vault, que eu tô botando nas enquetes, mas tô esperando o Trader Vault ganhar. Muitas pessoas preferem usar água de amêndoas para propósitos recreativos que elas podem fornecer. As garrafas térmicas geralmente vão estar coloridas, com o seu próprio sabor e efeito único. Muitos andarilhos citam um certo prazer com elas devido à familiaridade geral que elas fornecem, sendo comum em obras como as receitas do Objeto 56, que é o livro de receitas. A água de amêndoas geralmente vai estar fornecendo efeitos que bebidas normais das frontrooms forneceriam naturalmente. Dependendo da cor de garrafa de água de amêndoas que você encontrar, o efeito dela vai ser diferente. Antes, as pessoas pensavam que tinha alguma propriedade anexada às próprias garrafas em si, mas depois de análise só foi descoberto que eram algumas pequenas doses de substâncias naturais dissolvidas dentro do líquido. O primeiro tipo documentado de água de amêndoas é a água de amêndoas cinza, a versão mais comum e geralmente vai estar em garrafas cinzas, de metal ou transparentes. Os andarilhos geralmente descrevem esse sabor como levemente doce, com um toque bem levinho de água de amêndoa em si. Essa é a variante com maior valor nutricional, fazendo com que se você beber ela, você vai ficar satisfeito por um período maior de tempo do que se você bebesse outros tipos de água de amêndoas. É notado que você pode domar temporariamente entidades como os Death Moths e o Jerry usando essa variação da água de amêndoas.
E agora falando sobre a garrafa verde, é basicamente um líquido, da água de amêndoas encontrado geralmente em garrafas verdes foscas. E esse tem um sabor mais doce do que todas as variantes e com as maiores quantidades de cafeína. E agora, descrevendo os efeitos, é basicamente tudo do café. Tem os efeitos positivos, que você teria mais energia, mas se você usar muito a longo prazo, você vai ter insônia, sonolência, fadiga e etc. Basicamente o café. Agora, a garrafa vermelha geralmente vai ter um sabor extremamente amargo, com gente relatando que é o mesmo sabor de quando você bebe suco de laranja e escova os dentes, e é conhecida pelo efeito benéfico que tem no sistema imunológico quando você consome ela, tendo o efeito semelhante de um antibiótico ou de um xarope. Você geralmente vai estar tendo alívio de sintomas como dor de cabeça, resfriado, você vai conseguir controlar sua pressão arterial e essas coisas. Você também vai se recuperar mais aceleradamente de doenças menores. Além disso, a água de amêndoas também é a única maneira de você tratar uma entidade chamada a doença. Porém, junto com todos esses benefícios, também vem o efeito colateral, que é você se sentir terrivelmente cansado, porque todos os recursos do seu corpo são realocados para fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde geral do corpo. E, como sempre, use essa variante da garrafa de amêndoas conscientemente, porque se você beber mais de uma garrafa em um período de 8 horas, você vai ter uns efeitos desagradáveis, como por exemplo infecções, pneumonia e até mesmo câncer se você abusar desse recurso por tempo suficiente. E agora, falando sobre a última variante da água de amêndoas conhecida, é a variante das garrafas azuis. Ela não tem nenhum sabor especial e as pessoas falam que é uma variante favorita delas por causa dos efeitos e também pelo fato dela ser muito semelhante à água pura e limpa. Depois que você consumir essa água dentro dessa garrafa, da garrafa azul, o nível de melatonina no seu corpo vai aumentar, fazendo com que você tenha maior sonolência. Então, basicamente, é uma garrafa que tem efeitos soníferos. Além disso, ela pode interromper o ciclo RET nos estágios iniciais e até mesmo reverter ele completamente, se for tratado com rapidez suficiente. Andarilhos que sofrem de deficiências como ansiedade, depressão ou TDAH geralmente relatam que ela ajudou a controlar esses problemas mentais. O abuso dessa variante, como sempre, vai dar efeitos negativos, que aqui podem ser dependência permanente, deficiência visual e fraqueza muscular. E agora, como que a água de amêndoas foi descoberta? Foi pelo Team Overseer, que é basicamente o time dos supervisores do MEC, supervisor A, B e C. Que até onde eu sei, o supervisor A é o Stretch, a supervisora B é a Cat e o supervisor C é o Andrew, só que grande parte deles morreram. Resumindo bastante esse registro, que eu recomendo que você vá lá na Wiki ler, porque ficou um negócio bem legal, mas basicamente a supervisora B, tava todo mundo lá andando pelo nível 2 e a supervisora B começou a tossir, começou a ter urticária no braço e começou a vomitar muito sangue. Então eles ficaram desesperados na supervisor A e C e eles conseguiram pegar uma garrafa de água de amêndoas. Uma garrafa, eles não sabiam que era água de amêndoas, porque eles tinham acabado de entrar nos backrooms. Isso aí foi da história, bem no comecinho da história do Meg. Então eles pegaram essas garrafas, deram pra Cat e a Cat depois ficou bem. Depois foi descoberto, depois de muito tempo, que o Meg já estava estabelecido, foi descoberto que a Cat tinha pegado a entidade 19, que é a tal da doença, e ela citava o gosto horrível da garrafa. E essa é a descoberta da água de amêndoas. Só que, gente, uma coisa que eu notei, não é deixado claro qual foi a cor de água de amêndoas que eles encontraram e deram pra Cat. Mas, se a gente vê, ela fala que sentiu gosto horrível e também que curou a doença e também fortaleceu o sistema imunológico dela. O que leva a crer que qual que é a variante de água de amêndoas que tem esses efeitos? Pois é, a das garrafas vermelhas. Então isso leva a crer que a garrafa vermelha foi a primeira a ser descoberta. Agora, fazer e não fazer. Fazer. Tente viajar regularmente para níveis onde a água de amêndoa é abundante. Consuma água de amêndoas com frequência. Tente negociar Almond Water em pontos de negociação, como nível 11. Use água de amêndoas para se defender de entidades que são sensíveis por ela, como os skin stealers.
e sempre carregue várias garrafas ao viajar, principalmente se você for para um lugar inexplorado ou perigoso. Não fazer: abuse das variantes coloridas, beba água de amêndoas em níveis inexplorados, sem ferver ela antes, beba água de amêndoas em um nível onde isso pode ser inseguro, como Shady Grey, ou beba garrafas meio vazias. E aqui a gente termina a wiki, basicamente é a wiki da água de amêndoas. Eu gostei muito, achei que ela é muito legal, explora muito bem todos os pontos e parece muito uma reescrita, não parece uma wiki original, parece uma reescrita, porque o jeito de escrever, de formatar, é bem de uma wiki recente, e a água de amêndoas não seria uma wiki recente. Eu realmente não tenho nada a reclamar dessa página e toda nota 10, mas e aí, qual nota você daria? Valeu, e olha a aba comunidade, provavelmente eu vou estar botando a enquete do próximo vídeo. É bom sempre que vocês olhem a aba comunidade na verdade. E é isso. Agora eu irei trabalhar no servidor do Discord 2.0. Tchau!